E aí, meus queridos e queridas, aqui é o professor Pedro Ivo e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre força de atrito. O que é força de atrito, né? Força de atrito é uma resistência exercida pela superfície sobre os corpos. É quando a gente joga um objeto, né, no chão e a gente percebe que ao longo do tempo esse objeto ele vai perdendo sua velocidade até chegar um momento que ele para. Quem é que exerceu uma força sobre esse corpo para esse objeto parar? A gente já aprendeu em outras aulas que força é uma grandeza física responsável pela modificação do estado de movimento de um corpo. Um corpo que está parado só entra em movimento quando é exercida uma força sobre ele. E um corpo que está em movimento só exerce uma mudança na velocidade até chegar ao momento de parar quando uma força é exercida sobre ela, né? É exercida sobre o corpo. Então, gente, para que um objeto, quando lançado ao chão, pare, é necessário que exista uma força um sistema contrário ao movimento desse corpo, fazendo com que ele pare, uma força que prejudique o movimento, uma força que resista ao movimento até com que ele chegue a velocidade igual a zero, tá bom? Essa força de resistência ela é chamada de força de atrito e ela é uma força muito importante, tá bom? No nosso dia a dia. Até o fato de conseguirmos andar, nos deslocar, né? Isso é possível devido à força de atrito, ou sentar numa cadeira, isso é devido à força de atrito. Se não existe atrito, né? Se não existe uma força em que o solo exerce sobre nossas pernas, sobre o pé da cadeira, a gente vai ficar sempre escorregando. Então o atrito ele é importante para que conseguimos ficar em pé, né? Tanto sentado numa cadeira ou nos movimentar com nossos pés, ou o fato de dirigirmos, né? A força de atrito ela é responsável por manter o carro em movimento, pois se não existisse força de atrito, o carro ficaria com o pneu sempre derrapando, né? Então, a força de atrito ela é responsável para a movimentação em geral, tá bom? E como é essa força de atrito? Como a força de atrito ela é uma força de resistência, uma força que prejudica, né? Podemos dizer que a força de atrito ela é uma força negativa, ou seja, sempre contrária ao movimento, né? Então é uma força que possui sentido oposto ao do movimento, tá bom? Então sentido oposto. E eu até vou colocar aqui, ó, sempre, não é? Então ela possui sempre um sentido oposto ao movimento, tá bom? Então possui um sentido sempre contrário, por isso que ela é uma força negativa. Então, como eu já sei, já foi indicado aqui que essa força de atrito ela está para a esquerda, eu já consigo identificar que a movimentação desse bloco aqui, ela vai ser aqui para a direita. Então a gente pode até determinar aqui sua força resultante. Então, determinando força resultante, a gente vai ter que força resultante desse corpo é igual a massa vezes a aceleração. Como é que a gente determina a força resultante? Toda força que está no sentido do movimento ela é positiva, toda força que prejudica o movimento, né, que atrapalha, que exerce uma resistência ao movimento, ela é negativa. Então a gente vai ter que a força de atrito ela vai ser sempre uma força negativa, e toda força que não está nem a favor nem contra a gente pode anular. Então eu posso dizer aqui que essa força F ela é uma força positiva, porque ela está no mesmo sentido do movimento. Aqui a gente tem uma força de atrito, onde ela resiste ao movimento, prejudica o movimento, ela está no sentido contrário do movimento, oposto. E já a força normal e a força peso, a gente tem uma força que nem ajuda e nem
atrapalha, né? Então a gente pode anular essa força normal aqui, eu posso anular essa força peso aqui. Então a gente vai ter que a força resultante é a força é a soma das forças que sobraram no sistema. Então a gente vai ter que mais F menos força de atrito é igual a massa vezes a aceleração. Então, por fim, a gente vai ter essa equação relacionada a esse movimento. Então, se você percebe aqui, a força de atrito, ela entra agora como uma força que está sempre prejudicando, atrapalhando, subtraindo a força que está provocando o movimento, a força F, né? Essa força que está provocando a movimentação aqui nesse bloco de massa M, tá bom? Mas como é que a gente acha essa força de atrito, tá bom? A força de atrito é uma força que depende de duas grandezas físicas importantes. A força de atrito, ela depende do contato do corpo com a superfície e depende também da natureza dessa superfície. Então, quanto mais, você concorda comigo que quanto mais lisa, né, a gente polida essa superfície, quando a gente joga água, né, você concorda comigo que a gente vai ter um atrito menor, o ambiente, a superfície ela vai ficar mais escorregadia, né? Então, a natureza dessa superfície conta bastante quando a gente vai determinar essa força de atrito. E também o contato. Quanto mais contato eu tenho com essa força de atrito, maior vai ser também essa força de atrito sobre o nosso corpo. Você percebe que geralmente em bicicletas, né, aquelas bicicletas de corridas, você percebe que os pneus, eles são bem fininhos, né? E para que aqueles pneus bem fininhos? Isso para eles ficarem mais leves, claro, e também para você ter um menor contato com a superfície e o pneu. Então você tem um pneu mais fino, você tem menos atrito, e aí então você vai ter uma capacidade de movimento maior, né? Sem esse atrito, sem essa força que está prejudicando o movimento. Já em ambientes que é necessário um atrito maior, né, você percebe um pneu maior, mais largo. E aí, quanto mais largo, você tem mais contato com a superfície e aí você vai ter mais resistência. No caso de um carro, é melhor um pneu mais largo, assim você vai ter mais atrito e assim em curvas, né, você vai ter mais atrito e aí vai ter mais dificuldade de escorregar, né? Derrapar, tá bom? Então, a força de atrito, ela depende de quê? Do contato e da natureza dessa superfície. A natureza dessa superfície a gente chama de coeficiente de atrito. Existem dois tipos de coeficiente de atrito, tá bom? Existe um coeficiente de atrito que a gente chama de cinético e estático. Estático é quando está parado e cinético é quando está em movimento. Também pode ser chamado de dinâmico quando esse atrito ele está em movimento, tá bom? Esse coeficiente de atrito ele é representado por uma letrinha Mzinha assim, onde o que eu posso dizer que o coeficiente de atrito estático ele é maior do que o coeficiente de atrito cinético. O que quer dizer isso, gente? O que quer dizer o coeficiente de atrito estático ser maior do que o coeficiente de atrito cinético? Eu não falei para vocês que a força de atrito depende da natureza, onde eu falei também que a natureza está relacionada ao coeficiente desse atrito. Se o coeficiente de atrito estático é maior do que o cinético, significa dizer que o atrito, quando os corpos estão parados, é maior do que quando os corpos estão em movimento. E isso é verdade, tá bom? Você percebe
que ao empurrar um objeto, né, um objeto bem pesado, quando tua mãe quer varrer debaixo do guarda-roupa e ele pede para empurrar o guarda-roupa ou a cama do teu quarto, você percebe que no momento do empurrão existe um travamento, depois esse guarda-roupa ele consegue sair do lugar, a cama consegue sair do lugar, e no momento que ela entra em movimento, você percebe que existe uma facilidade de movimentar aquele corpo. Então, mover corpos que já estão parados é mais difícil, porque o atrito que atua nele é maior do que o atrito quando ele está em movimento. Então, o coeficiente de atrito de um corpo que está parado é maior do que um coeficiente de atrito de um corpo que está em movimento. Mas a gente vai hoje se aplicar mais a quando os corpos estão se movimentando, tá bom? Então a gente não vai parar para falar sobre o atrito estático. Hoje a gente vai focar apenas em um atrito cinético, tá certo? E outro fator é o contato. O contato, gente, ele é representado através da força normal. Então, quanto mais força normal você tem, mais contato tem o corpo. Então, como é que a gente representa essa força normal? A força normal, nesse caso aqui, como a gente já falou, a força normal ela é igual ao peso do corpo. Por que isso, né? Você lembra que para que esse bloco ele fique em equilíbrio aqui, para que ele nem desça, nem afunde, né? Ele nem suba. Lembrando que força normal é uma força de sustentação quando o corpo tem contato com a superfície, né? Olha, justamente depende do contato. Então, lembrando, como é que a gente calcula essa força normal? A força normal é igual ao peso, que para esse corpo ficar em equilíbrio aqui na vertical, para que ele nem afunde, ele nem comece a flutuar, a força para baixo tem que ser igual à força para cima. E aí, se essas forças forem iguais, ele vai ficar paradinho. Se o peso for maior, ele vai afundar. Se a força normal fosse maior, ele ia flutuar, e não é isso que a gente quer. Ele quer que a gente queira que ele se mantenha sempre em contato com essa superfície. Então essas forças têm que ser iguais. Então a força normal ela é igual ao peso. Então como é que a gente pode determinar a força de atrito? A força de atrito é determinada por força de atrito igual a força normal vezes o coeficiente de atrito. No nosso caso, como a gente está falando de uma relação dele estar em movimento, vezes o coeficiente de atrito cinético, tá bom? Cinético. Então, a gente, para determinar a força de atrito, é só multiplicar a força normal com o coeficiente dado na questão, tá bom? Para a gente ter uma ideia aqui, vamos considerar que a gente tem um bloco que está se movimentando aqui para a direita. E eu quero determinar a força de atrito que está atuando nesse bloco. Eu quero apenas determinar a força de atrito. Eu sei que ele está se movimentando, não mostra nenhuma força que está sendo aplicada aqui para a direita, né? Mas eu sei que existe um movimento devido a essa aceleração. Tá bom? E aí esse bloco ele vai com o tempo parar, né, devido a essa força de atrito. Como é que a gente calcula? Eu falei para vocês que força de atrito é a força normal vezes o coeficiente. Mas quem é a força normal? Como eu falei para vocês, em uma superfície aqui horizontal, eu disse para vocês que a força normal ela é determinada pelo peso do corpo, pelo peso P. Então, eu posso determinar que a força de atrito, nesse caso, é o peso P vezes o coeficiente de atrito dado na questão. Então, a gente tem a seguinte fórmula para determinar essa força de atrito aqui, quando o corpo está na horizontal, nesse caso aqui, né? Então, eu tenho aqui o cálculo da nossa força de atrito. E se eu tenho agora um plano que ele não está mais na horizontal, se eu tenho um plano agora que ele está inclinado, né? Agora eu tenho um plano
um plano inclinado aqui. O que é de agora em diante? O que acontece? Esse peso aqui, como a gente já falou, o peso ele é sempre na vertical e com sentido para baixo. Mas já comentado em outras aulas, esse peso ele vai ser dividido em duas forças. Uma força responsável pela movimentação, por isso que esse objeto está se movimentando aqui para baixo, e uma força de atrito que está empurrando ele no sentido contrário ao movimento dele, né? Isso aqui está se movimentando para a direita, força de atrito para a esquerda, aqui está se movimentando para baixo, força de atrito para cima, né? E aqui a gente também vai ter uma força, um peso, que eu vou chamar de PY, que é uma força de contato do bloco com a superfície, né? Então, um peso P se transforma em Px, que provoca movimento, e Py, que provoca contato. Em aulas passadas, eu disse que a força de oposição com a força normal é o valor que vai representar o valor dessa força normal. Então, se eu tenho N aqui, ó, nesse sentido, em oposição a ele, eu tenho PY, eu posso dizer que N, que é a força normal, é igual a PY, porque é a mesma situação daqui, né? A mesma situação daqui. Se eu quero que esse bloco não flutue, ele não afunde aqui na ladeira, permaneça sempre com contato com a ladeira, essa força normal aqui tem que ser igual a essa força aqui que empurra ela para baixo. Então a força normal tem que ser igual ao valor de PY. Mas como é que a gente calcula PY? PY, eu falei para vocês que é a multiplicação do peso do corpo vezes o cosseno do ângulo, tá bom? Então, peso vezes o cosseno do ângulo. Vocês podem revisar isso em nossa outra aula. Então, a gente tem aqui PY é peso vezes o cosseno. Então, quando a gente tem um plano inclinado, como é que a gente pode determinar essa força de atrito? Vamos lá. Força de atrito, como já sabemos, ela é a multiplicação da força normal vezes o coeficiente de atrito cinético dado na questão. Só que quem é a normal que a gente já aprendeu? A normal, nesse caso, ela é o valor de PY. Só que quem é PY? PY é o valor do peso vezes o cosseno, né? O cosseno do ângulo que está essa ladeira aqui, cosseno desse ângulo. Então, eu posso determinar que a força de atrito, nesse caso, é o valor do N é igual a PY, e PY é P vezes o cosseno, é o valor de P vezes o cosseno vezes o coeficiente de atrito, né? Então, no lugar de N, eu coloquei PY, onde PY é P vezes o cosseno. Para a gente alterar, para ficar mais bonitinho aqui, né? Eu posso dizer que a força de atrito, nesse caso, é o valor do peso vezes o coeficiente de atrito vezes o valor do cosseno. Olha, bem parecido, né? Quando eu tenho um plano horizontal, eu tenho peso vezes o coeficiente de atrito, e quando eu tenho um plano inclinado, eu tenho peso vezes o coeficiente de atrito vezes o cosseno. E isso aí, agora a gente começou a trabalhar com cosseno. Em aulas bem passadas, a gente até chegou a falar de plano inclinado, falou de seno, em nenhum momento a gente usava o cosseno, né? A gente sempre cortava normal, a gente sempre cortava o valor do peso, e de agora em diante a gente vai começar a se utilizar do peso, a normal, em nossas contas, tá bom? Então, só lembrando, força de atrito em um plano horizontal, a gente pode determinar que é a normal vezes o coeficiente. Normal sendo igual ao peso, eu vou ter peso vezes o coeficiente. Em um plano inclinado, força de atrito é normal vezes o coeficiente. Normal é peso y, então peso y é peso vezes cosseno, então peso vezes cosseno vezes coeficiente, eu vou ter essa seguinte fórmula. Então, substituindo o que a gente aprendeu nessa formulazinha final, olha, a gente vai ter a seguinte situação. Eu vou ter aqui, ó, mais F menos, isso aqui é um plano inclinado, né? Então, eu vou usar aqui que é o peso,
Agora a gente está usando esse peso, mesmo cortado aqui, a gente vai usar o peso para calcular a força de atrito, vezes o coeficiente que foi dado em uma questão, igual a massa vezes aceleração. E aí agora a gente tem a formulazinha para encontrar a força que atua no sistema, ou a aceleração, tá bom? Ou demais situações, tá certo? Então, para que a gente entenda melhor, veja como é que a gente pode se utilizar isso, vamos ver alguns exemplos aqui, tá certo? A gente tem dois exemplos bem simples. Aqui eu tenho um bloco só, aqui eu tenho dois blocos presos a uma polia, onde ele diz que a massa 1 vale 3 kg, a massa 2 vale 2 kg, a força que atua aqui no bloco vale 20, e o coeficiente de atrito que está atuando nas superfícies aqui, né, que agora nessa superfície tem atrito, aqui tem atrito, ele diz que o coeficiente vale 1, o coeficiente de atrito cinético. Então vamos calcular. O que é que a gente tem aqui? Eu tenho uma força que empurra um bloco de massa 2, onde eu sei que esse bloco de massa 2 tem 2 kg. Vamos fazer as seguintes perguntas. Um bloco tem massa? Tem. Então, se ele tem massa, ele tem peso. Então, eu vou colocar aqui P. Né? A massa dele vale 2. Vamos considerar aqui tudo que a gravidade vale 10. A massa dele aqui vale 2. Se a massa vale 2, como é que a gente calcula a massa? Como que a gente calcula o peso? Massa vezes a gravidade. Sendo a gravidade 10, que é a gravidade da Terra, né, arredondada, eu vou ter que 2 vezes 10, eu vou encontrar um peso que vale 20. Como já discutido, se esse peso aqui vale 20, eu vou ter aqui uma força, e como esse bloco está criando um contato com a superfície, vai existir uma força. Lembrando que essa força aqui é perpendicular, que cria oposição ao peso, né? Uma força que a gente chama de força normal. E essa força normal é igual ao peso, para que esse bloco fique em equilíbrio aqui na vertical. Então eu já sei que essa força normal aqui vale 20. Então, descobri o peso, descobri a força normal, sei que a força F aqui também, coincidentemente, vale 20. Está faltando eu descobrir uma força. Como esse bloco tem contato com a superfície e existe coeficiente de atrito, vai existir uma força de atrito que prejudica esse movimento. Então, eu já encontrei todas as situações. Então, vamos calcular. O que é que eu quero achar nessa questão? Eu quero determinar a aceleração que está atuando aqui. Então, como é que a gente vai fazer? Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Quero encontrar a força resultante. E eu vou ter a seguinte situação. Toda a força que tiver a favor do movimento, positiva. Toda a força que tiver contra, negativa. O que não tiver a favor e não tiver contra, a gente corta. Então, eu vou ter aqui F positivo. Força de atrito, eu sei que é negativo. E o peso, eu corto danado. A normal, eu corto também. Aí restar apenas duas forças, que é a força F e a força de atrito. Então, eu vou ter aqui que F menos força de atrito, foram as únicas forças que sobraram, é igual a massa. É a massa 2, né? Vezes a aceleração. Pronto, eu tenho uma formulazinha que eu achei aqui para determinar. Eu posso substituir. Eu tenho a força, que é 20. Eu tenho a massa, que é 2. Eu quero achar a aceleração, mas eu encontrei um problema. Eu não tenho força de atrito. Então, a gente precisa encontrar o valor dessa força de atrito para calcular a situação. Então, sempre quando você encontrar um sisteminha desse, gente, procure calcular todas as forças e para depois desenvolver a fórmula da força resultante. Então, vamos lá. Força de atrito. Como que a gente calcula? Força de atrito é a normal vezes o coeficiente. Como já estudado, força de atrito, a gente já sabe que é, nesse caso, no plano horizontal, é o peso vezes o coeficiente. Como já encontrado, eu sei que o peso vale 20. E, dito aqui, o coeficiente de atrito cinético vale 0,1. Multiplicando aqui, ó, eu vou encontrar uma força de atrito que vale 2, né? Então, agora eu posso substituir. Substituindo na fórmula aqui, eu vou ter 20, que é o valor da força, dado aqui logo no início,
menos 2, que é a força de atrito. A massa 2 vale 2 também. Vezes a aceleração. Então eu vou ter 20 menos 2, eu vou ter 18. Esse 2 está multiplicando, vai para o outro lado, dividindo. E a gente vai encontrar que a aceleração vale 9 metros por segundo ao quadrado, né? Então, a movimentação aqui desse corpo, ele está aumentando sua velocidade em 9 metros por segundo a cada segundo. Então, sua velocidade está aumentando em 9 a cada segundo. E a gente encontrou a sua aceleração. Tá bom? Beleza? E agora a gente vai fazer... O que é que eu fiz aqui, gente? Eu apliquei os mesmos conceitos que a gente fazia em nossas aulas, só que agora eu coloquei uma força de atrito, uma força negativa a mais aqui, tá bom? Agora vamos calcular aqui. Eu tenho dois blocos, onde esses blocos estão pendurados, né, fixos um ao outro aqui por uma corda, e aí vamos determinar as seguintes forças. Bloco 1 tem massa 1, então ele vai ter um peso, vou chamar de peso 1. Se a massa dele vale 3, eu vou ter um peso que vale 30. Lembrando que peso é massa vezes a gravidade. A massa vale 3, a gravidade vale 10 da Terra, então 3 vezes 10, 30. Encontrei já o peso. Aqui ele tem massa, então ele tem peso. Então, pelo mesmo conceito que a gente usou ali, a massa dele vai valer 20, né? Massa 2 vale 2. Então vamos lá. Esse bloco aqui está em contato com a superfície. Se ele está com contato com a superfície, ele vai ter uma força normal, vou chamar de força normal 1. Da mesmo conceito daqui, força normal. Como ele está no plano horizontal, a força normal dele é igual ao peso 1, que a gente já sabe que o peso 1 vale 20. Não, vale 30, né? Então já achei, peso 1 vale 30. Aqui ele não tem força normal. Aqui ele não tem força normal, ele não está em contato com a superfície, né? Eu sei que esse bloco aqui, já foi dito na questão, que ele está puxando para baixo, né? Como ele está pendurado aqui, ele está puxando o bloco 1. Então, se ele está se movimentando aqui para a direita, vai existir, como tem atrito aqui, vai existir uma força que vai puxar ele para o sentido contrário, uma força de atrito aqui, né? E como ele está fixo, como esse bloco está fixo em uma corda, ele vai ter uma força que eu vou chamar de T1, de tração, e como aqui ele está fixo em uma corda, ele vai ter uma força também de tração. Lembrando que a força de tração ela é saindo do bloco, indo em direção à polia, aqui também é saindo do bloco, indo em direção à polia, tá bom? Sempre saindo do bloco. Lembrando também que, como já dito, a força de tração T1 é igual a T2, pois a tração ela é a mesma em qualquer ponto da corda. Então eu já tenho todas as forças aí, menos o valor T1, T2, menos a força de atrito, né? E eu quero determinar a aceleração desse sistema. Como aconselhado já anteriormente, a gente falou que o melhor seria calcular todas as forças aqui para a gente calcular. Mas eu vou fazendo o mesmo esquema daqui. Então eu vou ter força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então vamos lá. O que for a favor do movimento a gente é positivo, o que for contra é negativo. Lembrando que a força de atrito sempre vai ser negativa. E o que for a favor nem contra a gente corta. Então o que é que eu vou ter aqui? T1 aqui ele está a favor do movimento, então ele é positivo. Força de atrito para a esquerda, movimento para a direita, negativo. E peso, P1, a força normal, N1, a gente pode cortar porque ele não está nem a favor nem contra. E já P2 aqui, olha, nesse caso, o movimento desse bloco está aqui para baixo, então P2 é positivo. E T2 negativo porque ele está para cima enquanto o movimento para baixo. Então eu tenho as seguintes forças sobrando. Eu tenho P2, tenho força de atrito, tenho T1 e T2. Mas como já discutido, a gente sabe que T1 é igual a T2. E como eles têm sinais diferentes, quando eu somasse P2 menos força de atrito mais T1 menos T2,
essas forças elas iriam se anular. Então, o que é que eu posso fazer aqui? Eu posso cortar o valor de T1 e o valor de T2, pois eles se anulam. Então, eliminando T1 e T2, sobrou apenas P2 e força de atrito. Então, eu vou ter P2 positivo menos força de atrito igual. Agora eu tenho uma massa total, não é, do sistema, porque eu estou trabalhando dois blocos ao mesmo tempo. Então, vamos lá. O que é que eu tenho? Eu tenho P2, que vale 20. Eu tenho a massa total, que seria a massa desse, mais a massa desse daria 5. E a aceleração que eu quero. Eu preciso encontrar a força de atrito. Então, como é que a gente calcula? Força de atrito é igual. Lembrando que essa força de atrito é a força de atrito que está exercendo na massa 1. Né? No corpo 1 não existe força de atrito aqui no bloco 2, pois ele não está em contato com a superfície. É necessário que exista um contato. Então, como é que a gente vai fazer? Normal vezes o coeficiente. Como aqui é um plano inclinado, como aqui é um plano horizontal, desculpa, a gente já sabe que força de atrito é o peso, no caso aqui peso 1, vezes o coeficiente. Força de atrito vai ser 30 vezes 0,1, vai ser igual a 3. Então eu já achei a força de atrito. Pode substituir pelas informações. Então vai ficar 20 menos 3. A massa total vale 5 e a aceleração é o que eu quero. Então 20 menos 3, aqui a gente vai encontrar 17. Esse 5 está multiplicando, vai para o outro lado, dividindo. E aí a gente vai ter aqui, olha, uma aceleração que equivale a 3,4 metros por segundo ao quadrado. Então, a gente encontra aqui o valor dessa aceleração, tá bom? Então, gente, de agora em diante, quando pedir para calcular qualquer aceleração que atua no corpo e tiver influência agora de força de atrito, é assim que vocês precisam desenvolver.